Olá, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Esse é o quarto vídeo, se não me falha a memória, e nós iremos tratar sobre a expiação limitada, ou expiação perfeita, a expiação definida também. São vários termos, mas que significam uma coisa só. Basicamente, nós iremos tratar sobre por quem Cristo morreu e qual é o efeito do sangue de Cristo. Nós já falamos até aqui que o homem está totalmente depravado, morto em seus pecados e não pode, espiritualmente morto, decidir ou escolher crer em Deus. Nós também já tratamos que Deus é soberano em tudo, tudo mesmo. Na realidade, ele é o grande criador e movimentador dela. A eleição incondicional é uma necessidade de salvação, porque se Deus não escolhesse, todos iriam ao inferno. Mas Deus escolheu alguns para serem seu povo. Então essas foram as doutrinas até agora estabelecidas nessa introdução à soteriologia bíblica ou à doutrina da salvação que está nas Escrituras. Agora nós precisamos responder como funciona o sacrifício de Cristo, igual eu já disse. Cristo morreu por todas as pessoas que existiram, existem ou existirão? Essa é uma pergunta que nós temos que responder e que esse estudo tem a função disso. O sangue de Cristo tem efeito de disponibilizar a salvação ou de salvar, de fato? Isso é um ponto interessante. O nosso objetivo aqui é responder essas questões e tornar mais claro possível essa doutrina como as outras. Para a nossa salvação, era necessário que houvesse o pagamento de pecados. Nós estávamos, lembrem, diante do tribunal de Deus, o tribunal santo e justo de Deus. E nós pecamos contra Deus. Lembrem, a ira de Deus se manifesta do céu contra toda impiedade e perversão do homem. Só que esse é o nosso estado, enquanto nascendo e vivendo nesse mundo simplesmente assim. Depois de Adão e Eva, esse estado de morte e de pecado é contínuo em nossas vidas até que Deus intervenha. Então esse é um ponto que eu já tratei, mas que tem que ficar claro. A gente tem que tornar isso claro em nossas mentes. Então, era necessário um pagamento de pecados. Uma expiação, porque a palavra expiação significa purificar os pecados. Um cumprimento de pena que torna o pecado ou o crime pago. Entendendo isso, era necessário uma expiação. E Deus não era obrigado a fazer isso. Em nenhum momento, depois da queda, Deus era obrigado a fazer uma expiação. Mas ele quis. Era parte do seu decreto e aí do seu plano para a história humana. A expiação que iria salvar o povo dele. João 8,24 vai ser dito, por exemplo: por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então, Cristo já está definindo, o estado do ser humano sem a fé em Deus é de morte, é um estado de morrer no pecado, é um estado de receber a ira de Deus, isso tem que ficar claro. Chaung, por exemplo, na sua teologia sistemática, ele vai falar um pouco sobre a obra redentora de Cristo, e ele vai dizer assim: a obra redentora de Cristo não foi uma reação ao pecado do homem. Antes, Deus decretou a queda do homem de forma que a expiação pudesse ocorrer. Cristo foi escolhido antes da criação do mundo para ser o Cordeiro de Deus. Paulo escreve que a vida eterna foi prometida antes dos tempos eternos aos eleitos de Deus. Tito 1, 1 e 2. E que Deus escolheu aqueles a quem ele redimiria antes da criação do mundo. Efésios 1, 4. Que nós já vimos até. Deus determinou a identidade dos eleitos, preferiu redimi-los e selecionou Cristo como Redentor antes da criação do mundo. Então essa doutrina já está estabelecida aqui com muita clareza. Chaung é magistral em dizer que a obra redentora de Cristo não foi uma reação ao pecado do homem. Ela não vem depois como uma resposta. Eu coloquei primeiro a ideia da depravação total, seguindo os 5 pontos calvinistas, mais ou menos, porque eu achei necessário essa questão em cima do fato de que nós precisamos primeiro entender o nosso estado de morte e aí começar a entender o processo que Deus fez desde antes da eternidade e até aqui, até o momento que você olhou para Cristo e viu na cruz de Cristo e viu na obra de Cristo e viu no próprio Cristo, na sua obra, que ele é o verdadeiro Salvador, o único Salvador, aquele que salva e te redime. Então isso tinha que ficar claro. Por isso coloquei primeiro depravação total, para nós entendermos o nosso estado e aí começarmos a entender
nosso relacionamento com Deus. Mas na realidade, antes da fundação do mundo, Deus já tinha determinado os seus. Ele já tinha escolhido o seu povo e já tinha definido como seria a estrutura da salvação, que agora nós falamos. E aí a queda do homem foi decretada por Deus também. É um assunto para um outro vídeo, mas isso já tem que estar claro. Qual é o fim da história? O fim da criação, da humanidade, de tudo. Glorificar a Deus. E desde o começo, Deus que é totalmente soberano. Lembrem, soberanamente soberano. Ele quis construir a história desse modo. Ele quis colocar essas situações e fazer a construção da história para que ela culminasse na consumação, com o seu povo o adorando eternamente. É isso. E nós temos que aceitar esse fato porque é assim que a própria Bíblia narra. Continuando. Jesus morrer por todos, a partir de agora já se torna estranho para nós. Quando nós entendemos a construção bíblica da ideia do sangue de Cristo. E vai ter mais aqui para a gente poder ter clareza dessa doutrina. João 1, 11 a 13 vai dizer: veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aqui o que basicamente João está dizendo é o seguinte: os seus ali que ele fala que veio para o que era seu, ele está falando, humanamente, Cristo é judeu. Ele veio para os judeus, mas os judeus já não receberiam porque já estava decretado por Deus. Mas a todos quanto receberam, ele deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, nós recebemos Cristo, porque nós cremos no seu nome. E aí nós não nascemos de sangue, nem de vontade da carne, mas da vontade de Deus. Não foi uma disposição própria nossa olhar para Cristo e ver salvação nele, mas Deus nos movimentou. Não foi da nossa carne, não foi de vontade humana, não foi do sangue, ou seja, Deus ser judeu ou não, mas do fato de Deus querer movimentar eu como eleito para crer em Cristo no momento ideal. Isso até é o próximo ponto que nós vamos tratar, chamado de graça irresistível ou chamado eficaz. Entendam isso. Pastores e teólogos mentiram para vocês que existia livre-arbítrio, mentiram para vocês que vocês poderiam se livrar do pecado pelo poder próprio e não de Deus, e mentiram para vocês sobre a expiação de Cristo. Nós fomos enganados em vários momentos por ignorância própria das pessoas que não olharam para a Escritura como Escritura e também pela própria maldade do homem de não aceitar o seu estado podre, vil. Eu vou citar aqui mais 4 textos para ficar claro o que a Escritura defende. Romanos 5, do versículo 9 ao 11. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. O sangue justifica. Não é uma possibilidade. Sendo justificados pelo seu sangue, fomos reconciliados com Deus. Cristo nos justificou, nos tornou justos diante do tribunal de Deus. Isso é um fato bíblico, não dá para se negar. As pessoas colocam o sacrifício de Cristo e o sangue dele como sendo algo sem valor, sem poder. Se Cristo tivesse morrido por todas as pessoas, o seu sangue teria sido derramado em vão. Ele morreria por alguém que não creria nele, porque existem várias pessoas assim, morreriam não crendo, e o sangue dele teria sido derramado em vão, à toa, sem sentido. Não faz sentido o sangue de Cristo ser desperdiçado. O sangue daquele que é o Cordeiro perfeito, o sangue daquele que é o homem perfeito, que não tinha pecado, que era sem mácula, que não tem pecado, que é sem mácula. Não tem como esse homem perfeito derramar o seu sangue e esse sangue ser em vão. Todos aqueles que recebem o derramar do sangue são cobridos pelo sangue do Cordeiro. Eles são perdoados dos seus pecados. Isso não é discutível, isso é um fato bíblico. 1 Pedro 3,18. Pois também Cristo morreu, uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. O sacrifício não é em vão. Ele conduz a Deus.
O sacrifício de Cristo conduz a Deus. Não existe esse sacrifício em vão que as pessoas tentam apregoar a Cristo. Jamais existiu e o próprio Cristo concorda com isso nas palavras dele. Nós já vamos chegar. Hebreus 9:13. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Aqui ele faz uma referência que no Velho Testamento a obrigação da lei cerimonial ou a lei religiosa que existia no Antigo Testamento, que era uma referência a Cristo. Deus já estava, pela promessa daquele que viria ser o sacrifício perfeito, mostrando um sacrifício imperfeito, um método de expiação limitado, porque ainda ele revelaria o método perfeito, ilimitado, o poder de fato. E aí ele mandava que as pessoas sacrificassem alguns animais em algumas circunstâncias cerimoniais específicas para se purificarem do pecado. No Velho Testamento nós sabemos que as pessoas eram salvas pela esperança desse cordeiro perfeito que viria, desse rei, desse sacerdote, desse profeta perfeito que viria. Enquanto que aqui nós já temos, na plenitude dos tempos, recebido Cristo, e agora nós cremos na obra perfeita que já aconteceu, enquanto no Velho Testamento eles criam na obra perfeita que ia acontecer. Esse é um outro assunto também interessante para nós tratarmos em outro momento. Mas o que fica claro nos textos de Hebreus 9:13 é: o sangue de Cristo, com o seu poder infinito e perfeito, purifica de fato nós. Não existe meio termo. Não existe possibilidade de salvação. Com o sangue de Cristo derramado em você, só existe salvação. Se ela vai ocorrer agora, ou daqui 20 anos, ou nos seus últimos minutos de vida, não importa. Mas se você foi um eleito, o sangue de Cristo vai ser derramado em você. Ponto. E por último, o próprio Cristo falando. João 10, o Evangelho de João, no seu capítulo 10, os versos 14 a 16. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. O que Cristo está dizendo aqui? Cristo está dizendo aqui, primeiro que ele conhece as ovelhas dele. Ele está dizendo, os de verdade eu sei quem são. É basicamente isso. E ele fala que elas conhecem a ele. Então, nós como ovelhas dele, reconhecemos ele como nosso pastor. Claro que, como eu expliquei aqui a questão do momento certo que Deus nos chamará, mas quando Deus chamar, igual o próprio Cristo diz, nós ouviremos a voz dele. No caso, eu particularmente já ouvi, mas outros ainda ouvirão. Eles ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Quando ele fala ali de outro aprisco, é que ele está falando do mundo. Ali, ele estava limitado aos judeus, ele veio aos seus, lembra aquela ideia? E agora ele vai começar, por meio dos apóstolos, a espalhar o evangelho, para que todo que nele crê receba a salvação. Não vai ser limitado mais a uma etnia, mas todo quanto crê nele, reconhece a obra dele, é salvo pelo sangue precioso dele. Que significa o quê? Se essa pessoa creu, é porque Deus a elegeu. Entende? Então, o sacrifício de Cristo tem poder para redimir. O sacrifício de Cristo tem um poder infinito, mas ele é limitado aos eleitos, porque se ele morresse por todos, todos seriam salvos. Não é discutível isso. Cristo morreu pelos eleitos de Deus. Simples. É dito em Efésios, nós já estudamos. É só ver o último vídeo. Ele nos substituiu penalmente diante do grande tribunal do Senhor. Isso também nós temos que ter claro aqui. A substituição penal é um fato bíblico. Não existe outro tipo de ideia que pode sair da nossa cabeça. Ele só nos trouxe comunhão com Deus, porque o pecado por nós mesmos, pelas nossas decisões, é que nos levou ao mal. Não, nós pecamos contra Deus. Pecar é transgredir a lei de Deus. E ele é o juiz. É tão simples que eu não deveria ter que explicar isso, por quem ele morreu. Esses serão de fato chamados e salvos. Então essas são as conclusões que nós temos ao analisar essa doutrina. Peço sinceramente que Deus guie o seu coração para você compreender essa doutrina perfeita, essa doutrina que glorifica a Deus.
a doutrina verdadeira da Escritura sobre a expiação e o poder da salvação no sangue de Cristo. Eu peço que vocês curtam, compartilhem esse vídeo, por favor. Se inscrevam no canal, porque eu ainda postarei muito mais conteúdo de teologia e de filosofia. Por favor, eu peço que compartilhem isso com outras pessoas para elas verem a verdadeira doutrina da salvação. Eu já fiz uma playlist com todos os vídeos que eu estou lançando e o nome da playlist é isso, Introdução à Soteriologia Bíblica, né? A doutrina da salvação. Então, por favor, compartilhem a playlist, compartilhem esse vídeo e que Deus os abençoe em sabedoria e conhecimento, entendimento sobre a obra perfeita da salvação. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.